Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos muito importantes e o principal deles foi o início do julgamento que decretará a perda de direitos políticos, a inelegibilidade do ex-presidente da República. O que muita gente não sabe é que existem outras filas que estão andando também lá no TSE, que colocam a figura do ex-presidente também no banco dos réus, nessas ações, mas une ao ex-presidente 47 políticos que conseguiram mandatos em várias esferas, na esfera municipal, na esfera estadual, na federal e até no Senado. Então, se Bolsonaro for condenado também nessas ações, ele arrasta junto com ele essa turma toda que estava conectada com ele. Então, a fila vai andar e nós vamos ficar aqui batendo palmas a cada passinho que essa fila deu um pouquinho mais para frente. No entanto, o ex-presidente da República tenta ainda uma boia de salvação, ainda tenta funcionar como uma espécie de zumbi político, tentando uma sobrevida. E algumas pessoas até acreditam em milagre, mas enfim, são milagres falsos porque essa gente não leva a sério nem os preceitos religiosos, né? Bom, mas enquanto isso nós temos também aqui no Brasil um presidente eleito que está operando, está viajando pelo mundo, fazendo uma série de discursos, articulações que têm um impacto lá fora e terão um impacto aqui dentro também. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões todas e sobre um assunto muito sério que eu tratei mais cedo aqui no nosso portal. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso espaço e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, para você conhecer a nossa linha de análises aqui. Se você gostar, compartilhe, recomende. Enfim, venha participar das nossas atividades. Todos os dias aqui eu abro um chat para a gente bater um papo ao vivo antes de entrarmos no ar. Se você gostar também, não esqueça de dar o seu joinha e de enviar o seu comentário. Lembrando que nós também temos o nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que curtem os canais, que se identificam e querem apoiar de uma forma mais efetiva, tá bom? Então, sejam bem-vindos também. Gente, a fila está andando, como eu disse para vocês, ontem aconteceu esse início de julgamento, ele explica a degradação que o Brasil foi atirado e como existem estruturas ainda que não foram totalmente enfrentadas e não foram superadas, como, por exemplo, a estrutura econômica do nosso país, que tem agentes que estão operando para manter tudo como está. Falei aqui do Roberto Campos Neto, da política de juros que está sendo praticada contra o povo brasileiro e dos seus sustentáculos. Aí surge a figura de Arthur Lira. Uma figura que tem tantos crimes no seu passado, tantas condutas imorais, não poderia ocupar cargo público em nenhum lugar do mundo. E aqui no Brasil ele é o presidente da Câmara. E hoje surgiu, de ontem para hoje, né, uma denúncia adicional sobre outros crimes que ele cometeu contra a sua ex-mulher. O crime grave de natureza sexual, em função de eu ter tratado desse tema mais cedo no nosso vídeo, a plataforma não distribui, ela não recomenda, né? Então, se você não assistiu, eu convido você a assistir esse outro vídeo, porque ele contém ali algumas explicações, né, de como algumas figuras conseguem se manter no poder, porque elas são funcionais. São os delinquentes funcionais. Eles são delinquentes, a elite não gosta deles, a elite econômica não transita com eles, mas manda neles, opera com eles, sustenta essas figuras, como sustentou o governo absolutamente nocivo contra tudo aqui no nosso país, né, nos últimos 4 anos antes de a gente ter o governo atual. E já comentei com vocês, todo mundo está fazendo o mesmo tipo de análise, né, que o Bolsonaro está com seus dias contados. Ministério Público pede que Bolsonaro seja condenado pelo TSE. Aqui no Valor Econômico, isso foi manchete do Globo, aqui no Valor Econômico eles colocam aqui no canto mais uma menção aqui do Ministério Público Eleitoral, né? MPE aponta manobra eleitoreira de Bolsonaro. O que é manobra eleitoreira? Ele tem se reunido com embaixadores, o Bolsonaro nunca se reuniu com embaixadores para tratar de assunto do povo brasileiro, de interesse do Brasil. Ele só se reuniu com embaixadores para tratar do seu interesse pessoal, para fazer campanha política com dinheiro do povo brasileiro. Então, isso tudo está muito exposto, né? Mas tem gente que está tentando fazer vistas grossas. E ao lado tem essa matéria aqui, olha, que é muito reveladora também e muito... É um grande alerta para as coisas que estão acontecendo no Brasil e por que a gente tem que enfrentar esse debate sobre a taxa de juros. Inadimplência cresce 17% em um ano e afeta
44% dos adultos. Então, gente, o problema da economia nosso está longe de ser resolvido. A gente está tendo lampejos, a gente está tendo um astral melhor, alguns sinais estão acontecendo, mas sem mexer em algumas estruturas, vai ser muito difícil a gente recuperar, né, o caminho em direção à civilização do modo como o Brasil precisa. Não como a gente pode, mas como o Brasil precisa, né? Bom, então essa é uma questão que eu não podia deixar passar despercebido aqui com vocês. E o ex-presidente da República tenta, né, se manter em evidência, mas quem acredita nele? Só quem tem problema também, né? Valdemar Costa Neto diz duvidar sobre Bolsonaro inelegível, mas já prepara o futuro do PL sem o ex-presidente. Então, se a gente for levar em consideração, né, o julgamento de um ex-ladrão, eu não posso chamar o Valdemar da Costa Neto de ladrão agora, porque eu não sei se ele está em franca atividade nesse mundo da ilicitude, eu não posso provar nada. O que eu posso provar é que ele foi preso, cumpriu pena por ter feito ladroagem contra o povo brasileiro, com dinheiro público. Então, essa figura, que eu prefiro chamar de ex-ladrão, é o chefe político de Bolsonaro. Dá para acreditar na palavra de um ex-ladrão? Bom, eu acredito que não, né? Então, o Bolsonaro continua circulando, ele continua tentando respirar por aparelhos, faz sempre divulgação nas suas redes, onde ele vai estar, então sempre vamos ver aquela turba ao redor dele, né? Faça o que ele fizer, ele vai ter sempre aquele grupelho ao seu redor ali. Então ele estava, mas sem discurso, né? Hoje teve o encontro do PL, do Partido Liberal, lá do Rio Grande do Sul. Então eles convocam todas as pessoas, vão lá, enchem lá um auditório, né? E o Bolsonaro fica repetindo aquelas ladainhas de sempre, só que ele esqueceu que ele não está mais no poder. Ele agora teria que fazer algum tipo de oposição concreta, mas se uma pessoa não tem inteligência, ele não sabe onde está, não sabe para onde quer ir, não sabe o que está fazendo, vai ser muito difícil ele fazer algum tipo de oposição. E mais cedo ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, né? Vejam bem, Bolsonaro falando com a Folha de São Paulo. E aí a gente tem que desmascarar essa figura e mostrar às vezes, né? Para a gente nunca perder a noção do que foi que nós nos livramos aqui no nosso país. Gente, nós atravessamos uma tormenta, teve mortes aqui no nosso país aos montes. Nós tivemos ataque à nossa sanidade física, à nossa sanidade mental, às instituições, ao futuro do nosso país, ao nosso bem-estar. Então, ter afastado o principal agente disso não foi pouca coisa. A gente tem que relembrar o tempo todo e tem que jogar mais informações críticas para pegar o criminoso na contradição ou os criminosos nas contradições, né? Então ele anda falando muito docilmente esse tipo de coisa aqui, como ele disse para a Folha de São Paulo. Vamos registrar aqui. Embaixadores. Isso é crime? 2 meses antes dessa minha reunião, o senhor Edson Fachin se reuniu com embaixadores também. A política externa privativa do presidente da República. Eu gostaria que vocês, da Folha, divulgassem o que foi tratado nessa reunião do senhor Edson Fachin com embaixadores. Eu posso adiantar para você que, no final da palestra dele, deu uma mensagem mais que subliminar, de que após o TSE anunciar o resultado das eleições, os seus respectivos chefes de Estado deveriam imediatamente reconhecer o ganhador das eleições. Gente, isso ele disse que o Fachin se reuniu com embaixadores e pediu para os embaixadores reconhecerem, mandarem os seus chefes de Estado reconhecerem a eleição no nosso país. Gente, isso não aconteceu. O Bolsonaro está mentindo, ele não tem onde conseguir esse tipo de informação, porque isso não aconteceu. Inclusive, eu assisti a palestra e não teve nenhum tipo de menção. É uma coisa absurda. Tanto é uma coisa absurda que nem o advogado de defesa do Bolsonaro levantou essa tese de defesa lá na peça que ele apresentou no Tribunal Superior Eleitoral. Ele não falou nada de Fachin, que o Bolsonaro fez isso. Não, ele registrou de uma maneira muito simplória que o Bolsonaro é uma pessoa com debilidade mental, debilidade cognitiva, não sabe se expressar, não sabe o que está dizendo, não tem noção, e por isso ele fez aquela reunião franciscana. Foi isso que ele falou. Eu não vou nem reproduzir aqui para vocês, mas vou colocar o link, né, porque é muito longa a fala dele aqui, mas chega a ser patética. Os jornais da época noticiaram isso aqui, ó. Fachin diz a embaixadores e diplomatas que arremessos populistas podem gerar semanas de instabilidade política após as eleições. Foi a única coisa que ele falou. Não pediu para embaixador. Vocês imaginam o embaixador americano atendendo o Fachin e falando assim: ô Biden, olha, quando tiver o resultado aqui, você reconhece na hora, tá?
O Putin, assim que acabar, reconhece na hora, tá? O Xi Jinping, reconheça na hora, tá? Então, é uma coisa absurda, só uma mente doente para falar esse tipo de coisa. Agora, pior que muita gente acredita nisso, né? Então, varrendo essa gente para o lado, vamos agora tratar dos nossos assuntos aqui que tem a ver com o nosso bem-estar. O Lula está lá fora do nosso país, está se encontrando com o Macron, com vários chefes de Estado e está fazendo discursos para todos os lados lá. E a passagem de um chefe de Estado, gente, quando ela é documentada, para o bem e para o mal, as suas falas, elas repercutem, elas são utilizadas, às vezes são até distorcidas também, mas elas são objeto de muita atenção. Elas envolvem a atenção de empresários, de grupos econômicos, de agentes financeiros, de diplomatas, de formadores de opinião, de jornalistas, de artistas. Então, uma pessoa, quando atrai a atenção de tanta gente no mundo, ela mexe com algumas situações sim. Porque se não fosse assim, o mundo só ia andar para trás, né? Se a gente não tivesse nenhuma liderança, se a gente não tivesse ninguém que pontuasse, que movimentasse o planeta para frente, a gente estaria sempre numa barbárie. Então, hoje tem uma coluna do Jamil Chad, que ele faz aqui uma análise da ida do Lula no encontro, um fórum mundial que discute economia, a erradicação, a diminuição, o combate à pobreza, a questão climática, que reuniu mais de 70 chefes de Estado, né? Então não foi pouca coisa não. Lula confronta potências e abre canais com pobres, ditaduras e opositores. Gente, eu vi o discurso do Lula, foi um negócio assim inesperado, né? E muito impactante, porque primeiro, ele não pegou nenhum texto para ficar lendo de uma forma monocórdica, não. Ele pegou o discurso, colocou, embrulhou ali debaixo do braço e foi falar de uma forma objetiva de muitas coisas. Ele falou que é necessário a gente criar um bloco ambiental no mundo e que o Brasil poderia fazer uma reunião específica com o Congo e a Indonésia, que possuem as maiores florestas do mundo, para se tratar desse tema em comum, em conjunto com esses países que seriam potências ambientais também, né? Ele falou que não adianta cuidar de economia se não cuidar da desigualdade, não adianta cuidar do clima se não cuidar da desigualdade, fez um discurso muito grande sobre isso. E que a política econômica de Bretton Woods, que estabeleceu o dólar como a moeda principal do planeta, já está ultrapassada, que os países têm o direito de fazer os seus comércios sem utilizar o dólar como uma moeda principal. Por que o Brasil não pode negociar com a Argentina sem $100? Tem que fazer com dólar. Por que negocia com a China e não pode negociar com as moedas brasileiras, a moeda brasileira e a chinesa, e tem que passar pelo dólar também? Esse discurso do Lula, gente, é um discurso que coloca o Lula aí numa linha muito tênue, né, de atenção dos interesses das geopotências, né, porque o discurso mexe com os interesses desses países todos. Ele chamou muita atenção da necessidade de termos blocos na África, na América Latina, que possam competir, possam negociar com os outros blocos também, como a comunidade do euro. Então, ele falou coisas muito interessantes, né, que cobrou a questão climática, que nunca foi cumprida por país nenhum, né, pelo protocolo de Kyoto, especificamente. E aí ele tocou aqui num ponto, que eu vou colocar aqui para vocês, vou tentar colocar no ponto certo aqui, ó. Aqui, nessa fala aqui, onde ele aborda essa questão econômica que tem impacto no mundo e tem impacto no Brasil, né? Vamos acompanhar aqui. As coisas é como se eu tivesse 30 anos de idade. Espera aí só um minutinho, só um pouquinho, gente, que a voz do Lula aqui está muito rápida, né? Acho que eles colocaram lá na edição do vídeo uma velocidade um pouco maior. Vamos lá. Vou entregar, meu caro Olavo Schutter, vou entregar. Em 2030, vou convidar vocês para ir na Amazônia, sabe, com desmatamento zero. E outra vez, vamos acabar com a fome. A Dilma sabe o que nós fizemos para acabar com a fome. Ela agora é presidenta do Banco dos BRICS, ela agora pode preparar lá a caneta para assinar os empréstimos para o Brasil e para outros países mais pobres, porque nós vamos fazer a diferença. E tem gente que se assusta quando eu falo que é preciso criar novas moedas para a gente fazer comércio. Eu não sei por que Brasil e Argentina têm que fazer comércio em dólar. Por que a gente não pode fazer nas nossas moedas? Eu não sei porque Brasil e China não podem fazer as nossas moedas. Por que eu tenho que comprar dólar? Então essa é uma discussão que está na minha pauta.
E se depender de mim, ela vai acontecer na reunião dos BRICS, que será em setembro. Então, gente, o presidente Lula, ele mexeu no vespeiro, né? O encontro é esse aqui, ó. Tá em francês, é um novo pacto financeiro mundial, né? Como é que as potências podem ajudar o mundo a financiar, né, os países em desenvolvimento. Mas essa questão que o presidente Lula tocou, ela vai criar problemas, porque os donos do poder não vão ficar assistindo um discurso de desdolarização da economia e bater palminhas, né? Então a gente pode esperar em algum tempo aí algumas reações aí, e aqui no Brasil, enfim, nós vamos ter que lutar para não só a gente se adequar a essa realidade que está sendo discutida no mundo, mas resolvermos a nossa questão interna aqui, a questão da discrepância da taxa de juros que está sendo praticada contra o povo brasileiro, a maior taxa de juros do planeta, e que é responsável por aqueles casos todos que eu mostrei aqui para vocês, da inadimplência, do afundamento que o povo brasileiro está tendo em suas contas, nas suas riquezas, né? Gente, ou nas suas pobrezas, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, a fila está andando e vamos seguir em frente, tá bom? Tchau!